Gisele Alaquidia, amiga baiana, enfim, admiro muito, assim, uma astróloga, né, de uma carreira, de um estudo, também psicóloga, e a gente falou sobre astrologia kármica, e foi um aprendizado, assim, muito, né, refinado, assim, muito rico nesse sentido, e, enfim, um presente, assim, poder falar com ela, tenho certeza que vocês vão adorar, adorar, enfim, vamos lá bater esse papo. Gisele, vamos lá, você vai adorar. Essa saída. A gente chegou, eu tava aqui enchendo linguiça, enquanto você não aparecia, já te apresentei. É porque eu tenho dois canais. Eu só não sabia em qual que eu entrava. Estou aqui. Boa noite, Gi. Boa noite, o povo já está chegando aí também. É muito legal te ter, presente te ter, como eu te falei nos bastidores e tal. É um presente mesmo. E é isso, assim, o povo também, conforme for entrando, quiser ir fazendo pergunta, a gente vai tentando sanar as dúvidas e trocando. Acho que é legal essa troca também com vocês que estão assistindo. E, Gi, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho de você e vamos começar esse papo aí, te agradeço demais. E tenho certeza que vai ser um belo obrigada pelo convite, Rodrigo, muito obrigada pelo convite, eu adoro falar de astrologia, adoro falar do meu trabalho. E, então, eu sou Gisele Alaquidia, trabalho com astrologia kármica humanística desde 1987, profissionalmente, né? E fui crescendo nessa linha, nessa área. Sou psicóloga de formação, também formei em terapia de regressão a vidas passadas, mas é a astrologia quem me puxa, é a astrologia quem é, digamos, meu carro-chefe, né? É de onde eu consigo dar um norte para o meu trabalho. Então, o trabalho com a astrologia kármica tem um sentido de acreditar que cada um de nós tem mente, né? Ou esse potencial na bagagem, eu chamo os créditos e débitos, que vem junto com a pessoa, e que o astrólogo vai ajudar a identificar, né, onde estão esses créditos e débitos na vida atual, mas a astrologia kármica pressupõe que você viveu outras vidas. O karma não é somente uma condição difícil ou coisas difíceis que você traz do passado. O karma está relacionado com a lei de causa e efeito. Então, eu digo, você traz créditos e débitos. E aí, no mapa, a gente não tem como dizer quantas vidas foram, que vidas a pessoa teve, nem isso é o mais importante, porque ela está na vida atual. Mas na astrologia kármica, com essa visão, a gente pode perceber em que áreas do mapa para a vida atual estão esses créditos e esses débitos, e procurar ajudar a pessoa. Então, essa visão de que você nasce trazendo um destino, né, dentro da astrologia kármica, não é nada mais do que uma semente que cada um de nós traz. Você não pode nascer manga e virar maçã. Então, isso é seu destino. O destino de uma mangueira é da manga, né? O destino de uma macieira é da maçã. Agora, quem cuida da maçã, da macieira ou da mangueira, tem o seu jeito de cuidar. Pode matar a planta antes da hora, pode tratar mal e ela não dá frutos ou não dá bons frutos, ou pode esticar o tempo de vida dela em função do amor, do cuidado e da técnica de cuidar dessa planta e daquela de formas diferentes. Eu vejo o mapa, na visão da astrologia kármica, dessa maneira. Agora, eu sou muito didática, Rodrigo, então eu estudei o mapa como um todo, né, a astrologia como um todo, quais são os pontos, os símbolos que todos os astrólogos vão considerar, mas eu divido didaticamente, seja dando aula para os alunos, seja com o cliente, de um modo geral, quando eu olho o mapa, eu tento dividir entre passado, presente e, entre aspas, futuro, que é a missão. Qual é a missão nessa vida, nessa encarnação? Então, isso me ajuda muito, me norteia muito a ajudar a pessoa, o cliente, a achar esse caminho. A gente não vai dar uma receita de bolo, você sabe disso, né? Não damos uma receita de bolo, mas ajuda a pessoa a pensar que ela tem um futuro, que ela tem um projeto e que ela tem livre-arbítrio. Então, às vezes, as pessoas pensam que porque a gente fala de astrologia kármica e você vem com um destino, você não tem saída. Então, aquele exemplo que eu dei da mangueira, da macieira, acho que é ótimo, né? Você sempre tem saída, mas você não pode nascer manga e querer virar maçã. Então, procure ser o melhor daquilo que você tem consciência que pode fazer. E aí sim, eu acho que o mapa dá esse direcionamento. Uns são bons maquinistas, outros são bons terapeutas, outros são bons cientistas, outras são boas donas de casa, boas mães ou bons pais. Enfim,
tanto tem o propósito profissional, como tem o propósito pessoal, social. Cada missão é única. E isso foi que me encantou na astrologia, quando eu larguei, anos atrás, a psicologia. Agora eu juntei tudo, mas na época que eu comecei como astróloga, eu entrei de cabeça e virei, entre aspas, astróloga, né? Que foi um momento de muito chamamento da minha vida pessoal e profissional. E eu me encontrei na astrologia. E aí eu disse, eu vou trabalhar com isso. Eu não sabia, né? Então é isso. Hoje, muito legal, muito legal. Vamos por partes. Então, o tema é astrologia kármica, vícios e repetições. E aí, para pegar o gancho do que você falou, então, quando a gente pensa em astrologia kármica, a gente pressupõe que então a gente tem outras vivências, que essa passagem aqui ela é resultado de várias vidas. É isso. Não tem como fugir disso. Isso. Na minha visão, não. Né? Embora, como eu lhe disse, isso a gente não tem como provar nem mostrar, isso não é o mais importante. Mas eu entendo, nesses 30 anos, 30 e poucos anos de trabalho, que essa visão me ajuda a entender, e às vezes a pessoa também, o cliente, esse vício e essa repetição, né? Bem entre aspas, ou no sentido, às vezes, literal, quando a pessoa tem um problema que não consegue sair dele. Mas a gente é feito de repetição. A própria astrologia mostra que a gente vai fechando e abrindo ciclos pelo caminhar do ritmo de cada planeta. Então, é um pouco isso, né? Eu acho que é muita pretensão nossa achar que a gente tem uma vida só. É porque a gente não sabe, não compreende, né? Então, não precisa acreditar, não é uma questão de crença, mas é uma questão de direcionamento da minha filosofia, do meu propósito, e de assumir isso, inclusive, porque foi dessa forma que eu me encontrei. Sim, sim, muito legal. E não é uma coisa determinista, né? Não é um lance assim, por exemplo, todo mundo quer ser ou rainha ou rei numa outra vida, né? Eu fui uma rainha, eu fui um rei. Ninguém foi o sapateiro, coisa parecida. Mas não é nesse sentido, né? É mais no sentido assim de conseguir trazer uma compreensão melhor e maior sobre quem se é e o porquê das questões que está vivendo e dali encontrar uma direção para a vida, né? Acho que é nesse sentido, né, gente? Exatamente, Rodrigo, porque veja que eu acho que esse é o grande salto da astrologia, não é? É a astrologia voltada para o autoconhecimento. Ela continua tendo astrologia mundial, astrologia em várias áreas, ajuda mundialmente, socialmente, mas eu acho que o grande salto da astrologia é nesse sentido pessoal, porque nós somos seres únicos e a astrologia diferencia, até os gêmeos a gente pode diferenciar, né? Porque existe o livre-arbítrio. Então, esse salto da astrologia, para mim, é fundamental e fantástico. Então, não é ninguém acreditar que tem não sei quantas outras vidas, mas assim, ela tem uma compreensão mais ampla de que aquela repetição talvez não seja da agora. Como eu também fui em terapeuta de regressão a vidas passadas, Roger Williams, não sei se você ouviu falar, uma pessoa fantástica, já faleceu também, mas esse fortalecimento do meu trabalho com astrologia kármica ficou ainda mais definido quando eu formei em terapia de regressão, porque aí eu tive a oportunidade de ver com o mapa da pessoa as vidas que ela ia. E aí não é nada disso de rei, rainha, é muito dolorido, porque a gente traz primeiro na regressão aquelas situações e aquelas vidas onde a gente é vítima. É difícil para a gente ir para uma vida passada que a gente foi algoz. Teve também, a gente já foi tirano, já foi um monte de coisa. Mas a pessoa entrar no sofrimento, né? E aí você poder ajudar e ver isso muitas vezes no mapa, eu vi padrões astrológicos, né, de planetas, que a gente fala, isso dá tal coisa, dificuldade de afeto, dificuldade não sei onde, e você vê a pessoa para uma vida passada, na regressão, que ela traz aquela história, né? Então isso fortaleceu minha decisão de continuar nesse rumo e ajudar as pessoas por esse lado que a gente pode chamar também de espiritual, sem perder o conhecimento técnico da astrologia, né? Isso eu acho fundamental. A gente tem que ter uma formação, a gente tem que saber o que é importante no mapa. Mas o simbolismo ele é universal. Eu acho que isso é o grande mérito da astrologia também, né? A gente lida com símbolos e isso é muito amplo e limitado. Sim. O que eu penso, assim, é que eu acho muito legal, assim, porque tem toda a questão do estudo, né, que a gente estuda, e os livros, toda essa simbologia, que para mim é um mergulho, mas quando eu tento interpretar para a pessoa, passar para ela, né, o que eu estudei, passar isso aqui, eu tento transpor a linguagem, passar isso aqui quer dizer isso, talvez possa acontecer isso, talvez você possa ter isso. E a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, é exatamente isso, assim, é como se ela nunca conseguisse ter dado nome para aquilo, e através daquele símbolo que eu interpretei, ela, de repente, ela tem aquela sensação, você fala assim, nossa,
Aí o outro menino que eu atendi falou assim, de onde você tirou isso? Como você sabe? Deixa eu ver. Aí virou o computador assim. Tipo, como você sabe disso, né? Como que você consegue entender isso, né? Eu acho que essa é a questão, assim, pra mim, né? Na minha vida, é aquela coisa, assim, de dar um sentido maior pra vida, assim. Aquela sensação, assim, opa, então para. Então, alguma coisa me contaram, alguma coisa que, né, não me disseram. Acho que é nesse sentido, né, gente? Nesse sentido, inclusive, quando eu falei para você que eu sou didática e divido um pouco, eu divido assim, passado, presente e missão, que eu chamo de futuro, né? Então, quando eu olho o mapa, eu olho com essa dinâmica. Quando eu dou aula, eu ensino os meus alunos, dou supervisão, eu também ensino a olhar com essa visão, esse olho de assim, isso é passado, isso é presente, isso é futuro. Claro que é uma divisão didática, porque a gente é o mapa inteiro, mas ajuda muitas vezes na compreensão com essas filigranas que você falou aí, que o cliente identifica e diz, como é que você conseguiu ver isso? Ou como é que você me fala isso, que eu sinto e nunca consegui dizer isso para ninguém? Né? Então, eu acho que a gente, como astrólogo, vai se aperfeiçoando nessa linguagem, porque a astrologia está lá para quem quiser, autodidaticamente, estudando, qual que seja a sua linha de trabalho, mas eu acho que quando a gente se especializa nesses detalhes, no descer, no ampliar essa variedade de símbolos, né? E essa riqueza de cada símbolo no mapa, a gente consegue fazer uma conexão com a alma da pessoa, né? Através do mapa. Né? Então, acho que o falar de uma astrologia kármica é puxar, é fazer a pessoa ter essa consciência de que talvez a história não tenha começado ali. Embora a gente não saiba que história foi antes, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que ela está viva, Vênus conjunção Saturno, não vou lembrar o signo, mas Vênus conjunção Saturno numa determinada área do mapa. A gente sabe que Vênus é amor, afeto, que Saturno traz dificuldade. Saturno, dentro da astrologia kármica, é um planeta super importante, porque ele traz limitações, mas ele traz aprendizados, revisões. Mas, inicialmente, olhar do ponto de vista kármico esse padrão, é você saber que a pessoa hoje pode sofrer em situações amorosas, afetivas, porque não sabe trocar, não sabe se relacionar, tem medo de perder. Então, ela pode ir para a rejeição. Esse é um padrão. Seja a conjunção, seja a quadratura, os aspectos tensos de Vênus com Saturno, trazem um cuidado, um olhar da gente, de assim, essa pessoa, qualquer coisa, ela pode se sentir rejeitada. E a história dessa moça, quando ela foi para a vida passada, eu tive a oportunidade de acompanhar com regressão, ela entrou numa vida onde ela se via pequenininha e ela era impedida, Saturno, de ter contato afetivo com o primeiro contato importante, que é a mãe, porque a mãe tinha uma doença séria e vivia trancada. Agora, assim como Vênus também representa dinheiro, valores, ela era rica. Ela tinha dinheiro, ela tinha empregados, ela tinha um pai que cuidava, mas ela não tinha mãe, ela não tinha um cuidado, o afeto da mãe. Então foi importante a gente mexer nesse padrão para a vida atual dela. Eu digo, essa história já acabou. Aí são os trabalhos técnicos com a terapia de vida passada. Mas, independente disso, a gente já tinha acesso ao mapa dela. Foi apenas uma opção dela, né, de fazer a regressão. Não tem que fazer a regressão necessariamente. Aí eu estou trazendo só como exemplo. Mas, assim, foi muito rico. E a gente nunca sabe que história está por trás. Mas a gente sabe que tem uma história difícil, Vênus Saturno, que pode contaminar as relações hoje. Porque qualquer coisinha que aconteça de difícil naquele relacionamento, se a pessoa está começando um vínculo, ela já acha que tem algo errado com ela já acha que não merece, ela pode cortar o relacionamento antes da hora porque acha que não, eu vou sair porque eu vou sofrer, e na verdade ela corta uma coisa que ela não deixou nem nascer. Então tem que cuidar, tem que procurar, ao contrário, criar vínculos, aprender a construir vínculos na vida atual, né? Então, isso é só um exemplo. Mas no próprio mapa a gente acha essas indicações, né? Gi, a Sheila, uma amiga nossa, ela perguntou se a gente pode dizer se uma pessoa com muitos planetas retrógrados, planetas pessoais retrógrados, ela tem é um indicativo de muitas questões kármicas a serem resolvidas. Tem esse olhar também? Pronto. Não. Sim, então, quando eu disse que eu classifico passado, presente e futuro, missão, os planetas retrógrados são os sinalizadores no mapa. Qualquer planeta retrógrado, a gente já desconfia que ali teve um problema, né? Um problema que ela hoje precisa reorganizar, rever, revisar.
né? Então, não é uma questão de quantidade, Sheila. Você pode ter um monte de planetas retrógrados e ter uma pessoa que tem um só e tem muito mais dificuldade do que você de lidar. A questão é qual é a qualidade, porque às vezes eles estão retrógrados, mas estão em bom aspecto com outros. É diferente de você ter isso, tiver um trígono, um sextil, né? Que são aspectos fluentes, as linhas azuis e verdes no mapa. Agora, quando tem muito vermelho, muito roxo, laranja, aí você tem um desafio maior. Mas não é a quantidade. Mas o retrógrado, eu sinto assim, o retrógrado é como se você desse um passo para frente e dois para trás, dois passos para frente e um para trás. Por quê? O retrógrado fica te lembrando ali, na função daquele planeta, o que você não pode esquecer, não pode repetir de novo aquela inadequação, ou que tem que resolver, porque não resolveu na vida anterior. A gente faz algumas... A gente, pelo símbolo, a gente tenta aprofundar qual é a questão e chegar qual é a manifestação atual, que é o que importa. Como é que você tem isso, né? Às vezes a pessoa aparentemente de sucesso, mas que no bastidor é uma pessoa deprimida, ou uma pessoa que faz uso de drogas para conseguir chegar no contato, e não fica só no mecanismo de defesa, às vezes isso vai a pontos destrutivos, que é uma das coisas que a gente deve falar aí, né, Rodrigo? Mas então, os retrógrados são pontos sinalizadores de que ali tem um problema. Agora, é interessante pensar o seguinte: quando você não tem planetas retrógrados, a responsabilidade é muito maior, porque você está com a corda toda. Quando você tem eles retrógrados, é como se você tivesse que se responsabilizar, puxa o freio, solta o freio, né? Então, em geral, você tem mais cuidado para não errar. Isso é automático, isso é intuitivo, isso é da alma, né? E, às vezes, no extremo, a pessoa fica com medo. Então, os retrógrados podem fazer você ficar presa, né? Com medo de soltar aquela função, medo de soltar seu poder, medo de soltar seu glamour, medo de ir atrás das coisas que você gosta. Às vezes é um medo de não merecimento, que aí entra também os nodos lunares. Sim, sim. O nó do sul, dependendo da posição e do signo, muitas vezes também indicam situações que hoje a pessoa fica aprisionada e tem dificuldade de caminhar em outra direção, de se soltar. Mas o nó do sul não é uma coisa ruim. Aliás, o mapa não é ruim. As pessoas falam assim às vezes: ah, meu mapa é bom, meu mapa é ruim. Eu digo: seu mapa é merecido, é o que você mereceu, é o que você escolheu. Porque na astrologia kármica também a gente acredita que a gente nasce no momento em que o céu está em sintonia com o destino individual. Então, se você vai nascer de parto normal, de parto cesárea, em casa, no meio do caminho, dentro do camburão, isso, de alguma forma, está marcado na linha do ascendente, da 12 para 1, da casa 12, que é a última vida, com a linha do ascendente. Está marcado ali. Então, eu acredito que tem uma escolha anterior da alma de chegar naquele momento. Então, a vida toda que a gente tem pela frente, e a gente, como terapeuta, ou astrólogo, ou quem lida com pessoa humana, com orientação, tem que sempre fortalecer com o cliente que ele tem saída, que ele tem livre-arbítrio, né? A cada momento, a cada passo, mesmo nas situações difíceis. A astrologia kármica não põe um carimbo de que seu destino é inexorável, que você não tem o que fazer. Apenas te mostra que se você é manga, cuide da sua mangueira, cuide do lugar do terreno, não queira ser maçã, deixa a macieira do vizinho, né? Mas você tem livre-arbítrio para cuidar de você. Sim, sim, né? sim. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que não nem só a kármica, né? Eu acho que a astrologia, no contexto geral, traz esse olhar assim de que existe uma ordem maior, né? Existe uma sincronia, né? As coisas não acontecem por acaso. E depois, nesse senso, né? Para mim foi assim, né? Aquela coisa assim de conseguir enxergar a repetição. Porque eu acho que a nossa limitação humana faz com que a gente tenha memória curta. Então a gente vive a mesma coisa e não percebe que já tinha vivido aquilo. Então vive um relacionamento, fala, nossa, essa pessoa é ingrata. Aí acaba o relacionamento, muda a circunstância, muda a pessoa, e aí de novo a outra pessoa é ingrata. Aí muda de novo a pessoa é ingrata. A gente não consegue perceber que aquilo tem a ver com a gente. A gente não consegue ter essa associação. Acho que isso é muito humano, né? Essa cegueira. E aí a astrologia vem e, através do símbolo, né? Ela é capaz de tirar esse véu, né? Aí o símbolo vai assim, isso aqui quer dizer, que nem esse exemplo que você deu, a Vênus em conjunção com Saturno. Aí, de repente, a pessoa fala assim, nossa, então tem alguma parte disso, né? Tem alguma responsabilidade nisso, né? Tem algum aprendizado nisso. E aí, quando ela consegue aceitar isso, ela muda a chave, né? Então, aprendeu o que tinha que aprender,
muda a lição. Eu Uhum. costumo até brincar para os meninos que eu atendo, que eu falo assim, quando você se propõe a aprender o que você tem para aprender, você passa de fase, você muda a questão que Sim, você está vivendo. Você muda, você vai para uma oitava acima, né? De isso. vítima para aprendiz, né? Fala, tá, o que eu tenho que aprender com isso? E aí começa a É brincadeira. verdade, Eu acho que é nesse sentido, né? verdade. E você pode observar o padrão da pessoa desde pequeno. Quando você tem filho ou tem crianças pequenas em volta de você, se a gente vai olhar com esse olhar de vida passada, você vai perceber um monte de coisas que sem essa visão você não percebe, porque você diz assim, mas como é que esse menino aprendeu isso? Não deu tempo, ninguém ensinou, está sempre em casa. Tem coisas que são muito... Ou então, ou é um talento desde cedo, né? Então a gente percebe isso, e aí eu acho que assim, a gente não pode ser tão pretensioso enquanto humano de achar que a gente tem domínio de tudo e o conhecimento de tudo, né? Então eu digo que usar essas coisas do plano invisível, né, que você não vê, não desmerece o trabalho, a vida do trabalho, e nem desmerece a vida da pessoa, né? Não é para você colocar a pessoa numa viagem fantasiosa, não, então isso foi minha vida passada, por isso que eu sou assim, assado. Não, não é para ela dar explicação de como ela é hoje, é para ela procurar saída, e para ela ver que aquela vida já passou, né? Eu encontro muito também, Rodrigo, na área, às vezes, de religião, de crenças, de ideias, né? E a pessoa com muitas limitações hoje, muitos dogmas, e às vezes limitações na própria vida, sem coragem de romper com algumas crenças, com alguns dogmas, e às vezes até querendo levar isso adiante para os outros, querendo ditar regras para os outros, mas está preso, às vezes, a situações difíceis de vida passada. Outros que podem ter morrido porque falaram ou não falaram o que deviam falar, quando tem mercúrio envolvido. E aí, às vezes, de fato, morreu numa época, numa situação que não podia falar, ou que falou o que não devia e foi morto, ou morta, né? Então, eu acho que a gente lidar com isso no nível do simbólico é de bom tamanho, mas a visão da astrologia kármica é que tem outras histórias por trás, e o próprio Nó do Sul também dá essa direção, né? Que você pode ter muitas vidas com aquele padrão, que é o signo, as características do signo de tal nó, o Nó do Sul, e a área de vida onde tiver, o Nó do Norte vai estar sempre no eixo oposto, na área oposta, e no signo oposto. Então, é sempre uma oportunidade de você estar transitando para uma nova situação. Porque a gente não joga, não precisa jogar nada fora, né? Eu brinco muito assim, não precisa jogar fora o bebê com a água do banho, né? Se usou mal ou fez mal no passado, às vezes você traz talentos, fica com medo de mexer, porque tem uma memória de outra vida de que aquilo deu errado, ou de que foi punido, ou que foi morto. Então, precisa retomar a confiança para terminar aquilo, ou para fazer uma outra coisa, tendo aquele dom dentro da bagagem, né? E aí os próprios ciclos de planeta, né, os ciclos planetários, que de tempo em tempo voltam ao mesmo ponto, ajudam a gente a entender essas repetições. Eu penso, Rodrigo, que se a gente pensar cada um dos planetas no mapa com seu ritmo próprio, a gente tem várias espirais na vida, né, nos diversos departamentos, relacionamento amoroso, relação com dinheiro, relação com a profissão, com crianças, com filho, com amigos, com a sexualidade, o que quiser, com saúde. E a gente tem oportunidades que podem ser diferentes dependendo do mapa pessoal, né? E aí, quando esses ciclos vão se abrindo ou se fechando, você vai subindo nessa espiral pelas suas novas propostas, experiências, pelo seu livre-arbítrio, né? Às vezes você está com uma espiral lá em cima e outra espiral lá embaixo, né? Está super bem no profissional, mas não vai bem no relacionamento, ou o contrário, uma pessoa que é muito bem de relacionamento, mas não consegue se acertar no trabalho, ou infeliz na profissão, enfim, né? E aí que eu acho que entra o detalhe da missão de vida. A gente pode fazer qualquer coisa, óbvio, e não precisa estar só porque tem um trabalho não pode ter um relacionamento, só porque tem um relacionamento seguro não vai trabalhar. Não é isso. Mas se você busca afunilar com essa missão, são vários pontos no mapa, mas o carro-chefe é o signo ascendente e o regente do ascendente, em que área do mapa está, fica mais fácil, ou mais compreensível, entender que assim, olha, mas você escolheu isso. Quando você chegou aqui na Terra, você escolheu essa missão. A gente vai ajudar a decodificar. Eu nunca sei, não posso dar uma receita de bolo, mas eu vou juntando as peças do quebra-cabeça do mapa e a pessoa mesmo vai chegando. Eu sempre quis fazer isso, não tinha coragem. Ou então já sabe que é aquilo, está fluindo. Então é isso mesmo. E
ela achar esse caminho se responsabilizar por isso. Então, o ascendente está lá desde que a gente nasceu. Mas é à medida que a gente avança na idade cronológica e na maturidade, pelas escolhas, né, pelo trabalho pessoal, que a gente vai se apropriando mais dele. Ou seja, se lembrando, entre aspas, e se apropriando da missão que você veio então, isso às vezes direciona você para um tempo maior com trabalho, ou um tempo mais com casa, com família, e o trabalho é mais secundário. Não, eu não preciso trabalhar, eu tenho quem me sustente, ou eu tenho uma herança, eu tenho não sei o quê, eu não preciso de muito. Quer dizer, mas esse carro-chefe, para mim, é como um pilar básico de uma construção, que você pode fazer a reforma que quiser na casa, mas não pode mexer naquele pilar, senão a casa cai. Né? Hoje, então, a missão de vida é bem isso. sim, eu entendi. Mas antes um pouquinho, se você me permite, né, de falar da missão, porque para mim eu acredito que a missão seja no sentido de solução, né? De encontrar essa solução. Acho que é isso que você está falando, né? Mas eu penso assim, a gente pode pensar que a questão de vícios e de repetições é um distanciamento de quem se é um enrosco em uma dessas aspirais e um tropeço e esse ciclo repetitivo e esse distanciamento, essa coisa assim de se perder no caminho. A gente pode falar isso, não? Eu acho, Rodrigo, que é uma resposta bem difícil de dar, porque exatamente a resposta está no karma individual e na missão individual. Infelizmente, eu acho que em algumas situações, a missão da pessoa pode ser passar por essas coisas difíceis, né? Estou falando aqui porque é um espaço importante, pessoal, a gente não pode falar isso na grande mídia, mas então a vítima é culpada, então não sei, não é isso que eu estou falando. Mas eu digo assim, às vezes você tem uma missão que é de invisibilidade, no sentido de resolver outras coisas, e que, infelizmente, você escolheu uma coisa difícil. Eu acho que mesmo dentro do difícil, você tem sempre uma possibilidade de melhorar. Agora, às vezes, a sua missão pode estar ligada com esse caminho inicial de dispersão, até depois você achar. Você sabe que dentro dos vícios, é o planeta Netuno que se destaca. Você trabalha com isso, né? Então, eu não trabalho com isso, mas eu sei que Netuno é o planeta da espiritualidade, Netuno é o planeta da imaginação, da mediunidade, da ordem, do amor universal, da aceitação incondicional. Então, Netuno é o planeta no mapa que pode nos ajudar a transcender, né, a sermos melhores, a cuidarmos do outro como se fosse nosso parente, a nos policiarmos, na verdade, com as coisas. Você tem que dividir, mas não é por obrigação, é porque você sente de verdade aquilo. E, no entanto, Netuno é o planeta que traz essa coisa da fuga, né, a pessoa fugir da realidade, como você falou, e, às vezes, ficar em uma condição de dispersão, né? Seja pelas drogas, ou seja de outras formas, seja viajando, mudando de lugar. Isso aqui está muito difícil. Esse emprego está horroroso. Não quero. Não era isso que eu esperava, não. Porque Netuno é isso. Netuno, a gente nunca alcança Netuno no sentido puro da palavra, porque Netuno é sonho, Netuno é ilusão. Então, a gente tem que alimentar esse Netuno, todo mundo tem um Netuno no mapa, alimentar esse Netuno da melhor forma possível, né? Para que você não fique viajandão, para que você não saia e não se perca, principalmente num caminho sem volta, que aí seriam das drogas, incluindo álcool, inclusive, como droga, né? A gente separa a droga, álcool de outras drogas, que podem ser mais perigosas, mas o álcool é tão perigoso quanto. Qualquer dependência é difícil, né? E Netuno traz isso. Então, qual é a saída de quem está no meio das drogas? É por esse mesmo Netuno. Você veja que é muito comum em mapa de artista, ou em mapa de pessoas religiosas, aí também é um perigo, porque Netuno pode trazer fanatismo, mas é muito comum que a pessoa tenha esse caminho. Às vezes ela se perdeu nas drogas, mas depois ela consegue se achar. Então vai para um lado artístico lindo, maravilhoso, seja pela música, pela pintura, ou vai para um lado de levar a palavra de conforto. Quando é uma coisa só de ajuda, de assistencialismo, ou de ajuda incondicional, que vai para um canto, os médicos sem fronteiras, capacetes brancos, né? Que praticamente saem da vida pessoal para ir ajudar a humanidade. Mas quando é exagerado, aí vai para o fanatismo também. E a religião, muitas vezes, é um ponto que junta, né, com esse Netuno e faz a pessoa se perder. Mas eu acho que sempre tem uma saída, mas que cada saída é única, para te responder. Então tem uma saída. Tem, mas assim, cada saída é única, a gente não pode dizer que tanto que às vezes uma pessoa com um problema de drogas mais sério, dentro de quem entende do diagnóstico e está cuidando,
tem uma saída fênix muito mais forte e, entre aspas, definitiva, do que uma pessoa que acabou de entrar e não consegue sair daquele vício. Por quê? Porque tem uma condição que é pessoal. E no mapa, para mim, né, talvez você possa confirmar isso com sua experiência, para mim está ligado a Netuno, né, que traz de fugir da realidade, de buscar um sentimento melhor, de buscar um conforto melhor, dormindo, ou pelas drogas, ou viajando, ou pela arte, ou já ensinando isso tudo, né, mas é fuga. E o planeta Plutão, que é outro transpessoal, como Netuno, e que traz o que a gente tem, todo mundo tem dentro de si, né, o lado sombra, mas que pode fazer você mudar e mexer e achar o lado luz. Então, o Plutão pode jogar você em situações muito autodestrutivas. E aí isso aparece também no mapa como uma condição individual, embora ele seja coletivo, mas assim, tem pessoas que têm mais dificuldade de sair, tem outras que saem mais rápido. E isso não tem, no meu entender, não tem a ver com, assim, não, classificar. Essas pessoas estão muito tempo não tem saída, essa daqui agora vai sair rápido. Talvez você possa falar da sua experiência, né? Se isso tem sentido. Dentro do mapa astrológico, eu acho que o sentido, a busca é sempre individual, né? E a gente se surpreende quando vê a pessoa dando aqueles passos ou saindo, aí você ajuda a seguir naquela direção, porque ela tem que ter clareza daquilo, né? Sim. E aí acho que interessa muito o signo de nascimento, que é o signo do Sol, que vai trazer a consciência e trazer o que você pode dar de melhor daquilo que você é, que é a característica do signo de nascimento. Uns aparecem mais, outros menos, né? Mas o Sol nasceu para todos. Hoje, você sabe que é justamente isso, assim, por exemplo, eu sou um profissional da área da dependência química, assim, eu fiz vários cursos e trabalhei em várias instituições com astrologia e adentrei, tive muito aprendizado nessa área. E eu posso dizer com certeza que a gente, enquanto Brasil, a gente está muito, muito aquém do trato, muito aquém, assim, no sentido de falta de compreensão, falta de tato, falta de política em todos os sentidos. Mas a gente entrar nesse mérito, a gente vai abrir muito o leque. Mas é no sentido de falar que é o seguinte, assim, por exemplo, nas instituições, hoje, o trato que tem é aquela coisa coletiva. Aquela coisa assim, toda a dicta é igual, e como se tivesse uma caixinha e a recuperação fosse igual para todo mundo. Então, eles trazem muito o sentido moral, como se aprender bons modos, conseguir conviver em pares, né, fosse sinônimo de recuperação. Só que a gente sabe que esse processo de dependência, vindo de Netuno e Plutão, é uma coisa muito mais profunda do que aprender bons modos. Eu aprender bons modos é legal para me viver, óbvio, né? Numa coletividade, numa instituição, é muito legal isso. Só que isso não abre a porta do processo de recuperação. Isso pode me aproximar das pessoas, só que isso... E aí, coloca como se isso fosse recuperação. Distanciando, né? As pessoas que não conseguem. Então, assim, hoje eu posso falar, o nosso nível de recuperação, nossa estatística de recuperação, está entre 3% ou 4% hoje. E esse número é muito massacrante. É muito massacrante. Não. E hoje, só em São Paulo, a gente tem aí uma Cracolândia com 6 mil usuários. Numa crescente que a gente... É muito grande a crescente. É um câncer no meio da cidade. Então, assim, quando eu tive a proposta, né? Quando eu fiz a proposta de levar a astrologia, é nesse sentido de falar o seguinte, assim, a gente tem a mesma doença como resultado, né? A gente passou pelas mesmas coisas, porém, cada pessoa é única. Para cada pessoa, o caminho vai ser diferente. E isso a gente consegue compreender através do mapa astral. Entendendo ali qual que é o ascendente, até para a saída também. Então, qual que é o Plutão, qual que é o ascendente, qual que é a Vênus, qual que é a Lua, que a Lua tem a questão do condicionamento muito forte e a repetição nesse primeiro momento. E aí onde está Saturno, para entender qual que foi essa realidade que fugiu, será que a gente consegue reintegrar ela, e todo esse processo. Então, o que você trouxe é justamente isso, assim, no sentido assim, o caminho de recuperação é um caminho individual. Não tem como ser coletivo. O que para mim é recuperação pode não ser para o outro. O que para mim é um despertar, eu falo assim, o lance de encontrar a astrologia, para mim foi aquela coisa assim, nossa, e eu vou sair falando que todo mundo que estudar astrologia vai conseguir se recuperar. Isso é limitar o papo, entende? Assim, é encontrar o caminho de cada pessoa, né? Eu acho que é muito nesse sentido, né?
E acho que o tratamento ainda está muito massificado, né? Muito nesse sentido, e também muito assistencialista, né? Sim, Porque exatamente isso. depende de políticas públicas, então acaba tendo muita gente voluntária trabalhando, o que é ótimo, maravilhoso, mas acaba não dando continuidade muitas vezes, por questões políticas, uma tendência, outra que está dando certo, vamos dizer assim, né? Aí vem, muda político, muda a política de atuação. E também essa compreensão que você falou aí, Rodrigo, de que é um problema, e não é um problema daquele drogado, daqueles drogados, do povo que está na Cracolândia, é um problema nosso, enquanto ser humano. Né? É um problema nosso que está acontecendo do outro lado do mundo também. Netuno é o planeta que também nos une nessa condição. Eu digo que Netuno a gente entender Netuno não falando, mas assim, vivendo, sentindo, né? O que sente o outro, é despertar a nossa consciência espiritual. Que eu acho que o sol é a sua consciência individual, seus talentos, seus dons, eu vou brilhar aqui, brilhar ali, tenho dificuldade aqui ou ali de trazer meu brilho, mas Urano eu diria que pode ser a consciência social, né? E Netuno como uma consciência, vamos chamar de espiritual, uma consciência maior mesmo, né? E aí você veja que ele é o responsável por levar a droga, né? Por ampliar, por tirar a pessoa da realidade, mas ele também é a saída. Isso que eu acho lindo e interessante na astrologia é que as saídas estão nos próprios planetas que mostram os problemas também, né? Desde os pequenos até os grandes. É uma questão da espiral e uma questão que eu poderia chamar de nosso lado fênix, que em geral quem traz a ligação com Plutão, mas na verdade cada mapa é um mapa e a gente precisa descobrir onde está essa saída, né? Eu acho que deve ser um trabalho muito interessante, mas também muito doído, né? Você pode falar sobre isso, né? Mas eu acho que deve ser um trabalho interessante de recuperar as pessoas, mas deve ser de muito desafio, né? Sim, sim, sim. Que para mim, de verdade, para mim é uma realização assim, que não tem tamanho, assim, para mim é um reencontro mesmo, assim. Mas tem Sim. alguns casos assim que embargam um pouco, assim, deixa a gente um pouquinho mexido. Uhum. Eu também atendo mães, né? Então chega para mim muitas Sim. mães e mulheres, né? No sentido assim, de falar assim, tá, e agora, o que a gente faz? A gente faz o estudo do mapa astral da mãe e depois do filho, no sentido de encontrar essa consciência, de encontrar esse caminho, de conseguir aproximar, de conseguir chegar. E aí eu estava conversando com a mãe e o menino estava internado, o filho dela, e aí né, tava com estratégia para quando ele saísse, né? Então, quando ele sair e tal, e ela falou assim, tá, mas tem um negócio. Quando ele sair, ele não entra em casa. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu tava com o meu Sagitário, né, idealista, né, todo aquele projeto, tava, né, estruturando qual era o projeto, eu falei assim, ele não entra em casa. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque é o seguinte, já é a 15ª internação dele, ninguém da família mais quer saber dele, ele já roubou Oh, todo mundo, ninguém tá sim, do meu lado porque eu tô apoiando ele, só tem eu e ele, e eu não consigo, não dou conta de lidar com ele aqui dentro. é verdade. E aí, eu, de verdade, assim, eu falei pra ela assim, vamos dar continuidade amanhã? Me dá um tempo para me pensar. Porque aquilo me desestruturou. Eu Sim, fiquei. sem dúvida. Porque como? Porque eu pensei assim, como? Então o menino vai ficar na rua, porque não tem para onde ir. Então na rua ele é presa fácil também. Só que por outro lado, como é que faz para essa mãe sozinha, solteira, segurar um rojão desse que ela já tá vindo de quinta internação, de gasto, de dinheiro, de todo esse processo? Entende? Então, assim, tem alguns pontos que pega um pouco no grau de destruição que já está o processo, né? Mas eu acredito que, Sim, mesmo assim, quando fala desse grau de destruição, eu penso muito em Plutão como resultado. sim, E eu acredito muito que, sim, mesmo assim, essa destruição ela é uma oportunidade de renascimento. Mesmo assim, sem dúvida. esse estágio, esse fundo de poço, esse não tem mais o que fazer, ele é uma oportunidade lindíssima de raiar o sol e a pessoa renascer como uma fênix. E foi o que aconteceu nesse caso com essa mãe, sabe? Depois, né, a gente Sim. conversou e a gente bolou a estratégia, ela acabou cedendo e o filho foi E para casa dela levou. com algumas condições, né? Eu falei, então vamos Sim, estabelecer é,
responsabilidades, né? Então, você faz isso, ele faz aquilo, a gente vai no caminho de estruturar isso. E foi muito bonito, assim, perceber também que muito do que acontecia era da doença dela de codependência, assim que a gente chama por aqui, de facilitar muito a vida dele e não pôr limite dentro do contexto. Então, também foi um aprendizado para ela de conseguir estabelecer alguns limites e funcionou as estratégias nesse sentido, né? Ela falou, você me ajuda? Eu falei, eu te ajudo, vamos junto aqui. E aí, interessante você trabalhar com a família, com a mãe, basicamente, né, que é quem apoia, porque é a Lua que representa isso no mapa, e a Lua, na astrologia kármica, é como se fosse o signo da última vida, né? Então, se você vai fazer fizer a sinastria da mãe com o filho, no caso desse específico, provavelmente você pode encontrar coisas de planetas de um na casa 12 do outro, ou Lua com Lua, ou Saturno com Lua, aspectos que podem ajudar também nesse caminho de por onde apoiar, por onde cuidar, né? Quem deve a quem, né? Que às vezes também tem isso, né? Às vezes tem um filho que tem um cuidado diferente com a mãe, às vezes tem uma raiva, às vezes isso acontece com irmãos, né? Você vê que tem uma raiva, que não é aquela disputa de irmãos, que é uma coisa natural, digamos assim, mas tem coisas muito mais difíceis, e você olha que o mapa de um com o mapa de outro tem indicações de tensões de outras vidas. Mas nesse trabalho de recuperação de dependência química, eu acho que é um trabalho lindo, mas você veja que ele tem que estar inserido dentro de um contexto social mais amplo, de ajuda, que seria esse Netuno positivo, o próprio Netuno, e de políticas públicas, porque Netuno, que rege peixes, que rege casa 12, também tem a ver com o quê? Com exclusão. Quem são os drogados, os dependentes químicos que passam por isso? Porque o riquinho que tem um problema, ele vai para uma clínica super particular, super não sei o quê, depois vai para outra, mas o pessoal pobre, que aí estaria entrando nesse Netuno nos excluídos, precisam também de outras oportunidades, porque simplesmente tirar a pessoa, né, cuidou, melhorou, mas voltar para o mesmo ambiente, sem nenhuma mudança, sem nenhuma alternativa, é muito difícil. Né? É como se como se esse vício fosse realmente algo desafiador. E aí, claro que sempre vai ter a análise individual, mas tá aí em Netuno, né? Você tá preso naquele vício, aí você voltou, aí é muito comum do que eu ouvi falar, você me confirme se é assim mesmo, que às vezes o dependente químico sai, melhorou, participou de grupo, aí sai, e que saiu, encontrou com outro que foi para a rua, pronto, já volta para a rua de novo. Parece que é um limite muito pequeno. E imagino também que, como Netuno é falta de limite, que a pessoa tem algum problema, alguma questão com relação à frustração. Não tem tolerância à frustração. No caso dessa mãe que você está falando, quer dizer, ela deve ter apoiado, cuidado, às vezes não deu limite, né? Então a pessoa não tem tolerância à frustração. Qualquer coisa não. Tem uma saída mais fácil, que é ficar, né? No início ninguém quer ser dependente químico. Isso é uma consequência. A busca é pelo prazer, efêmero que seja, né? Pelaquela grande viagem. Então, eu acho que Netuno ainda é essa saída, mas também no sentido coletivo das políticas públicas, né? E de se poder achar uma saída melhor para que possa, de fato, dar atenção a esse individual. Né? Mas eu acho que o mapa ajuda demais, em qualquer situação, Rodrigo. Eu acho que o mapa pessoal ajuda demais você a entender quem você é, o que você veio fazer aqui, e esses desafios. E também acho que a gente tem a vantagem, pela astrologia, de olhar esses ciclos. Você vê que está aparecendo um momento onde tem um trânsito difícil de Saturno, ou tem um trânsito importante de Plutão, que é o grande transformador. Aí você diz, não, eu tenho que me dedicar a isso. Aí você junta uma coisa com outra, e aí você tem a oportunidade de favorecer aquela situação que você está querendo de incluir e de colocar a pessoa num dado mais inclusivo, numa situação mais inclusiva, né? Você não pode fazer isso se não tiver esse momento forte astrológico e no livre-arbítrio da pessoa, que eu chamo da missão de vida, né? A missão de vida, às vezes, não é aparecer, não é glamour para todo mundo. Você falou disso de vida passada, todo mundo quer ser rei, rainha, mas nessa vida também, às vezes você olha o mapa e o ascendente e os pontos ditos de missão de vida, e você diz assim, nossa... Aí a pessoa que não está encontrada, que sai do trabalho, entre outro, e você olha e diz assim, puxa, que mapa tenso, que mapa... Mas assim, não é um mapa ruim, é tenso porque assim, tem desafios ali, mas ela precisa lidar com aquilo e saber que não é fugindo
que ela vai resolver. Mas se ela escolher continuar fugindo, paciência, vai deixar para outra encarnação, né? Eu acho que fortalecer o livre-arbítrio é uma das coisas de tentar clarear com a pessoa qual é essa missão. Não é a gente que diz, mas a gente ajuda a juntar as peças do quebra-cabeça, né? Sim. E às vezes você só vai aprendendo depois, durante, né? Mas é isso. Sim, sim, sim. Aí só para responder o que você perguntou, então eu imagino assim, né? Pensando no lance da astrologia, então a realidade a gente pode pensar que é Saturno, né? Então essa fuga da realidade, a gente pula Saturno, né? A pessoa foge desse aprendizado e já vai ali para Júpiter, para Netuno ali, no sentido assim de escapar. Escapar, né? Porque ninguém começa, é aquela coisa assim, ninguém começa o uso dependente. A dependência ela se instala depois. Durante anos, a droga ou álcool, qualquer coisa que seja, ela é uma solução que funciona, que depois se torna um problema. Depois, lá na frente, depois de anos. Então, a pessoa vive bem usando. Ela vive bem fugindo. Entende? Sim. Então, por exemplo, assim, esse lance de não conseguir lidar com a frustração é porque, se pensar na realidade, vai pensar no tempo. Então, a gente, até na psicologia, né, o Freud ele dividiu um pouco os tempos de aprendizado, né? Então, na adolescência, o não na escola, ou a surra na escola, ou a surra em casa, ou o não da namoradinha. Essas coisas são ponteiros que a gente vê depois na astrologia, que traz para cada um o próprio aprendizado dessa vivência. E o processo dessa fuga, a pessoa é capaz de passar pela ordem cronológica dela, pelo tempo, pela idade dela, só que ela não se apropria do próprio aprendizado. Aí chega aqui na frente, com 30 anos, o Saturno retorna e cobra o preço dele e fala assim, tá, voltei, e aí, o que você aprendeu? E a pessoa simplesmente não aprendeu, não tem o que apresentar. Não tem, não sei o que é. Não sei o que é uma frustração, não sei o que é terminar o relacionamento, sentir dor no relacionamento, não sei o que, não sei. Porque eu fujo e as pessoas, a família, no caso, né, a codependência em si, ampara, né, amortece o impacto do resultado, da responsabilidade, e a pessoa não se apropria. E eu até brinco com os meninos, eu falo assim, o resultado hoje é que você está atrasado na própria vida. Então, bora trabalhar, bora aprender. Tem bastante coisa aí que a gente não tem. Então, a astrologia é muito rica também, nesse sentido, assim, que esse mergulho de autoconhecimento sobre o próprio mapa da pessoa traz para ela esse aprendizado que ela negligenciou. Sabe assim? A posição do próprio mapa dela. Então, a sua casa 2, os seus valores. Quais são os seus valores? Só não sabe quais são os valores dela. E ali na casa 2 está escrito, o signo, o regente, fala, valores é isso aqui, você tem peixes aqui, então seus valores é uma questão de altruísmo, de cuidado, de senso de valor humano, e o regente está em tal casa. O que você acha? A pessoa me olha e fala assim, é isso mesmo. É isso aí que eu penso. Eu falei, então, vamos se apropriar disso com mais... E aí a gente vai estruturando, e essa realidade vai chegando, né? Porque a realidade, na verdade, é assim, é sobre quem a gente é, né? Acho que é nesse sentido, né, gente? Isso. E o Saturno é quem vai ajudar, embora Saturno seja visto por muita gente como assim, é difícil, não dá para tirar esse Saturno daí. Saturno é quem dá a noção de limite, é quem dá a noção de estrutura, e é quem te traz a responsabilidade e a obrigação. Não, você tem que se responsabilizar. E também Saturno é importante para autorizar a gente. Não tem diploma, não tem estudo, não tem apoio de ninguém que sustente uma pessoa que não se autorizou, né, a fazer tal coisa ou a não fazer tal coisa. Então, é Saturno no mapa quem mostra os medos, os complexos, as inseguranças, mas é ele também quem diz, olha, se você topar a parada, né, você pode se estruturar e passar a lidar com isso de uma maneira diferente, em vez de ficar preocupada com o julgamento externo, que é isso que Saturno traz, né, o medo, o complexo, a insegurança, pelo julgamento ou pela pressão externa, ou que você acha que é a expectativa que os outros têm do que você quer mostrar, do que você pode mostrar. Quando você para ou compreende que essa expectativa vai existir sempre, né? Todo mundo julga todo mundo, nós somos seres racionais, então você olha, você faz julgamento, mas a questão, isso não é importante. Você é quem tem que dar conta do que você gosta, do que você quer mostrar como profissão, do que você quer aceitar ou recusar. Então, precisa ter autoridade, precisa ter maturidade, precisa se autorizar, né, para bancar aquilo que vai junto com sua imagem, que é o que Saturno traz.
né? Então, Saturno, eu acho que é um outro ponto, um planeta importante no mapa do dependente químico, como esse estruturador mesmo, né? Qual é a situação possível de estruturar? Né? E aí entra um pouco do individual, mas, de novo, Saturno é um planeta social, de novo vai lembrar que você pode fazer sua parte, ajudar, mas tem que ter um lado social, que é para dar suporte, né, a esse tipo de problema. Então, eu acho que a força de vontade só não adianta, eu acho que tem que olhar e aperfeiçoar mesmo qual é a missão, para não ficar preso nesse vício, porque eu acho que os ciclos planetários, eles sempre trazem momentos na vida da gente que a gente está perigando, todo mundo, né, de retornar a um ponto que você achava que já tinha resolvido, num relacionamento, como o exemplo que você deu. Ah, a pessoa muda o relacionamento e está lá, substitui outra pessoa e o problema vem o mesmo, né? Mas, se você não fizer a sua parte, você não tem como reagir. Agora, aquilo que você faz, quando você faz a sua escolha, e ao mesmo tempo você entende pelo mapa, que o astrólogo te mostra, que você está num ciclo importante de apoio a essa mudança, aí eu acho que é fundamental. Ou o contrário, você talvez viva isso. Você está pensando em dar uma alta, ou de fazer a pessoa sair, depois você olha o mapa e diz, não, isso aqui não é um momento bom de sair. Sim. Como no caso médico, Netuno também é anestesia. Uma pessoa tem uma sensibilidade de Netuno no mapa, na área de saúde, você tem que avisar ela, precisar tomar anestesia, remédio, tome a metade, ou avise. Ela corre o risco de um choque anafilático. Um médico que tenha estudo de astrologia, ele vai ver aquilo, ele vai testar antes, né? Vai ver, vai monitorar com mais cuidado, né? O anestesista. Então, eu acho que o mapa, ele é a nossa bússola, e nesse sentido kármico, é de ajudar a pessoa a transpor essas questões que vieram junto na bagagem como algo que não é somente da hereditariedade, que não é somente do aprendizado atual, mas que é como se tivesse colado na pele, né, na alma, como algo que faz parte da experiência dela no atravessar, sei lá quantas vidas, né? Mas fixar na vida atual pelo mapa e olhar quais são as questões atuais, eu acho que é exatamente... Eu faço esse triângulo, né, como se fosse o triângulo da identidade. A lua, passado, o sol, presente, e o ascendente, entre aspas, futuro. Para simplificar, né? Porque aí a pessoa gosta de ler de um signo, outro, então a partir de agora você tem que ler desse trio aí. Passado, presente e futuro. E a lua é um pouco a nossa alma, né? Então, porque é que faz a ponte com a última vida. A energia da última vida, a sensibilidade da última vida está na lua, no signo da lua. E aí aquilo você não vai apagar, você tem meio que automatizado. Agora o sol puxa você para a consciência. Olha, você não nasceu nesse signo por acaso, sua consciência, sua luz, seu brilho, às vezes seu talento estão nesse sol. É um sol em Sagitário, é um sol em Touro, é um sol em Áries, é um sol em Escorpião. Cada um tem sua condição e seus merecimentos, né? E vai movimentar isso na vida atual. Mas o ascendente e os pontos que eu coloco como pontos de futuro, tem vários, mas o ascendente para mim é o carro-chefe, porque está ligado ao livre-arbítrio, é o número 1, como você começa as coisas. Então, que escolhas você faz? Então, é por aí que vem a construção dessa missão de vida, dessas opções, que não é assim, cheguei na minha missão de vida. Não, é uma construção até a morte. Você vai fazendo opções e melhorando, e afunilando, e voltando atrás, e construindo de novo, saindo às vezes do caminho, depois você diz, não, para eu sair do meu caminho, eu vou voltar. Que só você pode decidir isso, né? Então, acho que ajudar na astrologia kármica a entender e destrinchar esse signo ascendente, o regente, como está o regente, em que área, quais são as conexões, quais são as facilidades e dificuldades, é como uma ferramenta para a pessoa saber que vai ter momentos altos e momentos baixos, mas assim, não deixa a peteca cair. Né? Quando cair, ou pelo menos se cair, você senta, pede ajuda, mas assim, é isso aí. Vai fortalecendo, muda a cor, muda a pintura, mas não abandone. E isso eu acho que a vida vai levando a pessoa, e a astrologia vai mostrando isso pelos ciclos, né? Sim, sim. Então, qual é o momento bom de fazer qual tipo de intervenção? Eu acho que o mapa ajuda muito nesse sentido, né? Você se autorizar, que aí entra Saturno. Saturno é fundamental. Né? Vai se autorizar a quê? Porque Saturno mostra nossos medos para a vida toda. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho Saturno na casa 3 da comunicação. As pessoas às vezes não acreditam. Agora já sabem, meus alunos já sabem. Mas eles... mas não parece, né? Não.
Mas não, me dizia, não, não é mentira, não tem. Mas eu, desde adolescente, tinha dificuldade, tinha medo de falar. Aí os professores elogiavam, nossa, que trabalho, que anamnese você fez com esse paciente psiquiátrico. Eu olhava desconfiada assim, né? Claro, estudava, fazia, acontecia. Mas tem um detalhe, Rodrigo, eu não tenho facilidade para escrever. Né? E eu tinha medo, quando eu escrevo e que eu me dedico, eu gosto, até gosto do resultado. Mas não é a minha praia, eu demoro demais às vezes para dar um título, é um sofrimento. Se você me chama para falar, eu quase não deixo você falar. Mas se você pedir para eu escrever, não, você faz, me dê um título, o que você quer falar sobre o quê? Não, me dê um título do que você quer falar. Eu sofro. Ai, que título que eu vou dar? Porque tem que escrever. Então, hoje, quem me conhece sabe, não me convide para escrever. Você não quer escrever no meu blog, você não quer escrever no meu... Não, seu blog vai ficar vazio. Quinzenal, tempo, Saturno, pior ainda. Eu não quero me sentir presa, porque aí eu demoro demais para escrever um textinho desse tamanho. Hoje em dia eu não me sinto diminuída por isso. Eu entendi que eu posso falar, e quando eu preciso e quero escrever, eu sou enxuta. Agora, eu sou boa, sabe para quê? Para criticar os textos. Alguém pede assim, dê uma lida aí, olha aí. Aí eu digo, tá faltando pontuação, ou então isso aqui tá incompreensível, isso, que é bem Saturno, né? Em Virgem, né? Então tá lá, pontuando, organizando. Mas e hoje em dia não tenho problema com isso, nem vergonha. Eu digo, não escrever não. Por que você não faz um mapa escrito, me diziam no início, né? Você não pode escrever sobre o meu mapa? Não, eu faço gravação. Escreva isso, escreva. No entanto, eu fiz mestrado, eu escrevi uma tese, eu trabalhei, fui diretora da creche da PUC, em São Paulo, então tinha que escrever, né, programas, uma coisa ou outra, eu faço, mas é um peso, é um Saturno, né? Então, hoje eu já sei disso. Então, como tarefa, como obrigação, eu não aceito. Mas eu gosto, eu escrevo no meu Instagram, enquanto quando eu entrei nas redes sociais, aí eu digo, não, eu sou dona da minha rede. Não, ninguém fica esperando que eu vou ter aquela regularidade. Aí eu crio, daqui a pouco eu não escrevo mais, eu sumo. Mas eu estou bem conciliada com isso. Mas quando eu vou falar, tudo bem. Então, assim, eu acho que eu trabalhei esse Saturno, né? Eu assumi responsabilidade, eu assumo responsabilidade com meus alunos, casa 3, né? Você dá aula, eu dou aula, né? Ensino, me responsabilizo, acompanho, mas eu sofro, às vezes uma coisa pequena, eu dou risada hoje, mas hoje em dia eu não me sinto diminuída por isso, na faculdade eu sentia, eu achava, e não era, porque os professores davam retorno de coisas que eu olhava assim e dizia assim, imagina, eu sempre achava que não deu tempo, que não fiz direito, e sempre fui boa aluna, isso aí, né, mas... Enfim, eu acho que não vou ficar presa por aí. Meu karma não tem a ver com ter que escrever. Eu tenho Saturno na 9. Saturno junto com Plutão. Também tem isso. A questão religiosa sempre foi questão religiosa, filosófica, sempre foi um tabu desde sempre. Minha mãe foi de várias religiões. Sempre foi uma coisa assim, um Deus punitivo, achei que ia para o inferno, porque eu fui para a igreja e não voltei. Tem toda uma questão. E aí a astrologia também foi um lance de se responsabilizar por essa questão. Nesse sentido de aprofundar e entender a espiritualidade além da religiosidade. Né? Foi importante. Aí teve que estudar. Porque o Saturno na 9, karmicamente falando, você tem que estar atento na vida atual para não entrar, ainda mais sendo Sagitário, né, de Sol, não entrar no seu dono da verdade, em dogmas, em querer colocar a sua verdade, seja religiosa, seja científica, do seu conhecimento, é se responsabilizar na justiça, é se responsabilizar, mas com cautela, com cuidado, e se autorizar também no seu conhecimento, levar adiante no seu conhecimento, né? E ampliar os horizontes a partir de você se autorizar. Não, eu estudei isso, eu vou seguir com isso aqui, né? Então, isso é interessante. Hoje, mas é Saturno que dá esse tom. Sim. Hoje, e aí, para fechar, para a gente não perder o fio da meada, então, para finalizar, a gente pode dizer que, então, a busca por essa missão de vida, ela, para qualquer uma dessas repetições, que não seja dependência química, que seja outras repetições, ela é esse clique, nesse sentido de se apropriar, essa busca, e aí você vê isso pelo ascendente e o seu regente na posição do mapa, é isso? Sim, eu acho que, porque o ascendente, né, simbolizando a missão de vida, e o regente dele ajudando a entender para onde vai isso, ajuda você nessa compreensão. Não, então eu vim fazer isso. Eu escolhi antes de chegar, que é a minha crença, né? Você nasceu naquele momento porque você
fez essa escolha. Então, claro, não dá para escolher tudo. Se você escolheu como missão, por exemplo, ter um destaque profissional de alguma coisa, pode ser que você não seja a melhor pessoa para cuidar da casa. Tudo bem, né? Mas você precisa compreender isso para não ficar na culpa, né? Ou não ficar se achando um lixo em casa, ou não querer construir família porque vai atrapalhar seu profissional. Então, você tem uma compreensão do todo. Mas, como eu disse, não pode perder de vista o pilar básico da casa, né? E a decisão, a escolha da missão é aquela ali. Então, tempos e tempos você tem que alimentar, você tem que regar aquela plantinha, você tem que se lembrar que você escolheu aquilo, né? E isso no cotidiano, Rodrigo, você vê que a gente se educa também com isso, né? Às vezes você diz assim, ai, que chato. Mas assim, mas eu escolhi, meu Deus, vai passar rápido, né? Alguma coisa chatinha, né? Assim, mas fui eu que escolhi. Né? Então, a gente faz isso porque a gente já está num caminho de autoconhecimento. Imagine uma pessoa que nunca fez terapia, que às vezes o mapa astrológico é a fonte única de ajuda naquele momento. Então, eu acho que ela se apropriar desse livre-arbítrio dela, que ajudou ela a encarnar, vai também orientar a alimentar isso durante a vida, né? E o Saturno é o planeta que vai dar esse tom também de assim, aqui tem um limite, né? E aqui você precisa se autorizar também, senão você não vai para lugar nenhum. Tem pessoa que fica fazendo um monte de curso e, na verdade, por medo de colocar o seu conhecimento que já está pronto, fica protelando, faz esses boicotes, né? Sim. Com a gente. Então, se você não parar e não entender, você pode fazer o curso que quiser, se programar, mas assim, tem que ter um limite de autorização de qual é o seu dom, de qual é a sua verdade, de qual é o seu trabalho, enfim. Né? Essa autorização, eu acho que ela é fundamental, porque como Saturno está ligado a complexos, quando você se autoriza, Rodrigo, eu acho que você resolve parcialmente, pelo menos parcialmente, ou resolve enfrentar aqueles complexos, aquelas inseguranças. Né? Então, eu já acho lindo quando eu vejo um texto, alguém, um colega, eu vou, divulgo, eu falo. Eu fico feliz, mas eu não vou fazer aquilo. Eu estou sempre atrasada para escrever alguma coisa. Eu penso mil coisas maravilhosas, mas fulano já escreveu, não sei quem já escreveu. É mais fácil compartilhar, não sei o quê. Aí, se eu posso falar, eu falo, entendeu? Então, assim, porque Saturno também traz esse reconhecimento da autoridade do outro. Saturno é o pai, né? Então, você não precisa ser igual a ninguém, você precisa ser você. Reconhecer a sua autoridade, reconhecer o seu limite, que não precisa ser uma limitação. Para mim é um limite, não escrever não é uma limitação, porque quando eu quero e preciso, eu escrevo. Mas assim, por que eu vou sofrer se eu demoro de escrever, eu sou prolixa, minha mente vai muito rápido? Não preciso, vou fazer de outro jeito. Então você tem que se autorizar, você tem que saber o limite, você tem que saber as qualidades e, entre aspas, os defeitos, aceitar para que você possa estar feliz com aquilo. Poxa, mas isso aí ficava melhor vermelho. Eu digo, mas eu não vou pintar de vermelho, não, deixa azul mesmo, né? Então eu gosto azul. Né? Então, você tem que assumir aquilo, independente do diferente que você vai encontrar pela vida, que, graças a Deus, tem espaço para todo mundo. Né? Acho que é muito legal. Acho que parte do princípio também de se aceitar, né, gente? De se olhar, Sim. olhar no espelho e gostar da pessoa que está se olhando, né? Olhar no espelho e falar assim, você até tem aqueles defeitos ali, mas você até que está melhorando, você até que está ficando bonzinho. Essa coisa assim de fazer as pazes com você mesmo, se autorizar, né? Sem a ótica externa, né? Ser melhor do que a gente foi, né? Não melhor do que ninguém, né? Com a gente, né? Falar, então tá bom, vamos lá. Você até que tá ficando legal, até que eu gosto de você. Olhar no espelho e falar, até que eu gosto de você, até que você é gente boa. Acho que é nesse sentido, né? Isso. Bem legal. Aqui, e mandou um beijão. Beijo, Fabrício. Quem entrou? Fabrício. Fabrício? Sim, um beijo. Um beijão. Hoje, eu acho que é isso. A gente falou de tudo, senão fica aqui te alugando e querendo aprender. Eu adoro falar disso. E se você, né, eu acho legal você falar como te achar, o que você está aprontando, do seu trabalho, das suas aulas. Enfim, contar pra gente aí. Bom, eu estou no Instagram, né? Tem esse Astral Gisélia Lakja, e tem um outro que é só Gisélia Lakja, tudo junto, né? E tem um no YouTube também, que é o Astral Gisélia Lakja. E lá tem um monte de vídeos, né? Não tem atuais, como eu disse, não consigo atualizar tudo, mas tem meus vídeos
muitos deles são atemporais, então que mexem com essa questão estrutural da personalidade. Tem uma série de vídeos lá, por exemplo, com relação à Casa 7, relacionamentos, a gente trabalhou bem, eu e uma colega, Patrícia, em Baçaí, fizemos muitas lives no ano passado, tá tudo lá no YouTube, então vão lá, fuçem um pouquinho, né? E dou aula, ultimamente, já tem alguns anos que eu estou dando aula individual, isso é muito interessante para mim, como Ariana de Sol, e gosto de desafio, são vários cursos diferentes, porque são pessoas que estão individualmente, então tem uma base, mas assim, é um curso sempre novo, né? São vários cursos. Eu estou dando curso individual e faço trabalhos de grupo de vez em quando. Agora na pandemia é tudo virtual. Mas o meu dia a dia mesmo são as consultas, os aconselhamentos, né? Que vêm para a gente olhar o mapa e orientar, o mapa natal, o mapa do ano, revolução, as tendências do aniversário. E eu tenho 2 tipos de consulta, que é uma consulta maior, mais detalhada, e uma consulta que eu chamo de SOS. Então, às vezes, a pessoa diz, Gi, você tem... Posso marcar um SOS? Você tem horário para o SOS? É uma consulta menor, não é tão pouco assim, que são 40 minutos, mas que eu chamo, não é SOS pela urgência, mas é pelo foco. Né? A pessoa tem uma decisão para tomar, está num momento enrolado, profissional, relacionamento, então a gente vai dar foco naquela consulta, naquele tema. Depois, se tem tempo, a gente fala de outras coisas, mas eu vou olhar aquilo, vamos centrar nessa questão. E aí é o que eu adoro fazer, né? E eu acho que é minha missão, né? Canceriana de ascendente, Lua na área profissional, que é o regente, vai para a área profissional, então eu sou acolhedora, eu cuido, mas assim, eu digo aquilo que vem, né? Eu sou ariana de Sol, então, né? Então sou cuidadosa com meus clientes, com meus alunos, sou meio mãezona até, né? Não sou uma mãe tão de colo assim, mas sou acolhedora, paciente, mas gosto de empurrar, como boa ariana, né? Então, eu gosto de olhar o potencial da pessoa, seja na consulta, seja no curso, e ajudar a pessoa a ir embora sozinha, que é o mesmo objetivo seu, né? Sim, sim, dentro do dependente químico, né? Que nós somos seres individuais e temos que andar com nossas próprias pernas. Sim, sim. É isso, meu amigo. Gi, é isso aí. Um prazerzaço te conhecer. Você é uma pessoa linda, muito espirituosa. Obrigada. É um prazer bater um papo com você, de verdade. Te agradeço. E aí, um recadinho rápido aqui no meu perfil, eu separei as coleçõezinhas, assim, das entrevistas que eu fiz. Entrevistei, chamei muitos amigos, né? A Gi, agora, falei com a Titi, falei com o Guilherme, falei com o Fabrício, que passou por aqui, falei com a Ana Maria Alguns eu acompanhei, outros eu vou olhar depois lá. Falei com a Márcia, falei com a Ana Maria Costa Ribeiro, falei com o Quiroga. Enfim, foi muito aprendizado e eu separei em 30 entrevistas, tá só no perfil ali em coleções. E também tem algumas coleções que é só da dependência química, que é os vídeos que eu faço, no sentido de trazer essa consciência do que é a dependência química e como lidar com isso. E os atendimentos é nesse sentido, né? De trazer a liberdade, trazer consciência, poder falar do céu e poder trazer a linguagem do céu, no sentido de trazer para a gente o caminho de liberdade. Te agradeço, gente, demais a disponibilidade. Sim. Vai ficar aqui registrado também, vai para a coleção. Falei com a Gi, lá da Bahia, astróloga, falou de astrologia kármica, e foi muito legal o papo. De verdade, foi muito legal. Tá bom? Muito obrigada também. Estou aqui à disposição. Beijo, obrigada. Também estou à disposição. E depois eu vou pegar alguns flashzinhos dessa live e cortar ela para poder usar no Instagram. Alguns insights. Certo. Tá bom? Tá bom. Te agradeço. Beijo. Gratidão aí. Obrigada. Boas beijo, festas tchau. para todo mundo. Bom final de ano, Gi. 2022 Obrigada para você também. Beijo. Tchau. Beijo.